pessoal, tudo bom com vocês? Aqui mais um domingo de manhã, né? Para bater mais um bate-papo aí neste domingo, né? Vamos esperar as pessoas começarem a participar conosco, né? Nesta live. Bom dia a todos que vão estar chegando aí agora com a gente. Vamos aguardar um pouco. Hoje estarei aqui com meu amigo Bruno, que vai estar batendo um pouquinho de um papo aí sobre juventude, em Betim também. Bom dia, Bruno, ele já está aqui presente com a gente já nesta live. Convido vocês que forem entrando a já ir convidando mais pessoas para participar conosco aqui nesse momento, nesta live aqui, com a gente nesse bate-papo, nessa partida que vamos ter aqui hoje. Vamos aguardar mais um pouquinho até o pessoal entrando e aí a gente começa nosso bate-papo hoje com o Bruno. Bom dia, Rafaela, que já está presente com a gente também aqui. Nessa manhã de domingo, hoje a gente vai partilhar um pouquinho então sobre juventude. Bom dia, Letícia, que também já está presente com a gente. Seja bem-vindo. Bom dia, Lucas, meu grande amigo Lucas, também já está aqui presente com a gente. Bom dia a todos vocês. Hoje a gente vai ter essa manhã de partilha aí com o Bruno, membro da Colo de Deus, que vai estar aqui partilhando um pouquinho com a gente sobre juventude. Bom dia, professor Rubão, meu grande amigo Luciano Rubão. Bom dia para você aí também que está aqui com a gente hoje. Prazer estar com vocês aqui nesta manhã para a gente partilhar um pouquinho sobre juventude, principalmente a juventude em Betim, o que a gente vê, o que a gente pode, o que a gente pensa ver como projeção da juventude aqui em Betim, uma juventude que quer tanto ter a voz ativa. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né? Então que a gente pode estar divulgando essa live aí. Daqui a pouco o Bruno estará aqui com a gente. Se você quiser deixar sua pergunta também para a gente sobre o que a gente pensa sobre a juventude, o que a gente acha, tem aí do lado do encaminhamento do Instagram uma caixinha onde você pode deixar, ou pode deixar nos comentários também, para que a gente possa estar partilhando um pouquinho mais e tendo essas ideias aí sobre juventude, o que a gente pensa sobre a juventude, tá? Obrigado, Rubão, pelo comentário, meu grande amigo. Letícia também, obrigado, sucesso a todos nós, né? Nesta manhã de domingo, mais uma semana que se inicia, né? A gente vai estar convidando aqui agora o Bruno para estar entrando com a gente, né? Ele que já está na live, então a gente vai deixar isso, vou encaminhar aqui para ele agora e a gente possa estar partilhando um pouquinho sobre juventude. Esse precisa falar nesses dias de hoje, né? Bom dia, Bruno. Tudo bom, meu querido? Bom dia para todo mundo. Paz e bem. Paz e bem, meu querido. Saudade de você. Saudades, mano. Estamos aí, né? A imagem tá legal aí, tá bacana. Tá ótima. Bom, Como é que tá as coisas aí, né? A gente está tão perto da cidade, mas tão longe ultimamente por causa da pandemia, né? Como é que tá as coisas aí para esse redor aí? cara, tá caminhando, né? É um tempo desafiador, é um tempo que realmente prova muito aquilo que a gente prega, daquilo que a gente vive. E é mais estranho ainda, eu trabalho aí ó, perto de você, no Alterosa, e a gente não se encontra. Mas, Senhor, conosco, né? A gente pode desanimar, não. Com certeza, com certeza. Vamos deixar mais um pouquinho, o pessoal tá entrando, vou deixar você se apresentar, né? Assim, muitos já te conhecem aqui, já te ser conhecido, né? E principalmente na área da juventude, que a gente já
trabalhou com muitos jovens aqui, né? Nos nossos afazeres, no nosso serviço. Mas vou deixar um pouquinho para você se apresentar, né? Tá. Todo mundo já sabe que você é o Bruno, mas quem é o Bruno? Então, eu dei uma olhada nas pessoas, muita gente já me conhece, como você falou. É, o Bruno, né? Ele morou sempre em Betim, mora até hoje em Betim. Tenho 24 anos, faço parte aqui, participo na paróquia Nossa Senhora Aparecida, no grupo de oração lá na Nossa Senhora do Carmo. Também faço parte da, da comunidade Colo de Deus, sou membro do quarto ano, né? Estando no quarto ano, postulantato. E a gente já vem fazendo essa caminhada há um tempo, né? O Bruno aqui trabalha, ele estuda, o Bruno aqui pega ônibus para poder ir trabalhar. Então estamos aí nessa rotina social, né? A gente pode dizer, a gente convive na sociedade, né? Com uma presença ativa, não só na questão da igreja, mas também no sentido da de ser realmente, né? Estar ali, de presenciar aquilo que a gente vê que é desafio hoje na sociedade, né? No âmbito, muito mais do que o âmbito espiritual, mas também no âmbito social, no âmbito emocional, desses vários âmbitos aí que juntos contemplam aquilo que nós chamamos de sociedade, né? O povo de Deus. E é interessante, igual você falou, né? Jovem, que a gente faz tudo que um jovem normal faz. O pessoal acha que a gente está vocacionado numa comunidade, que a gente tem a gente assumiu um servir a Deus, que a gente não faz as mesmas coisas. Mas você falou, pega ônibus lotado, vai trabalhar durante o dia, aguenta o chefe cobrando em cima da gente, né? Mandar uns abraços aqui, ou tá aqui o Marcos, meu coordenador do grupo de oração de ataque também do Pé de Libertação, presente, né? Renato, o Alisson, Lucas, que estão aí presentes com a gente, Marcos Lima, Josué, todos aí presentes com a gente nesse momento. É bacana a gente ver que a gente tem uma juventude nova. E assim, igual você falou, você tem 24 anos de idade, a gente já está começando a bater os 10 ou 25 aí, né? Daqui a pouco chega os 30. Misericórdia, mas graças a Deus. Mas, Bruno, é interessante, né, igual você falou, como é que começou essa caminhada sua de buscar, né? Dessa busca a servir, essa busca de trabalhar com a juventude aí. Então, vocação, né, cara? É um negócio que a gente não explica muito bem, mas que a gente já olha para o nosso ambiente, olha para o nosso cotidiano e a gente enxerga que a gente não que a gente é diferente, mas que a gente não nasceu para viver aquilo que todo mundo vive, né? A gente já se enxerga e já vê o que alimenta o nosso coração, aquilo que consegue de alguma maneira preencher um vazio dentro da gente. Pra você ter noção, Léo, quando eu comecei na renovação, eu nem gostava da renovação, cara. Pra você ter noção, eu ia porque eu era acólito, porque eu gostava do acolitato. E são os caminhos que Deus ele vai fazendo na nossa vida para a gente encontrar o nosso lugar. Eu sempre sou falho, sempre fui muito falho com várias coisas, mas eu sempre percebi, né, nitidamente o chamado de Deus para minha vida. E o chamado de Deus para minha vida, para sua vida, para a vida de todo mundo é ser luz, cara. É ser luz, né? É dar testemunho da palavra de Deus onde quer que nós estejamos. Ora, nós vamos estar no nosso trabalho, às vezes, ora vamos estar em casa, ora vamos estar no ônibus, como a gente falou, às vezes no ponto de ônibus esperando aquele ônibus lotado, né? Ora vamos estar em vários ambientes, né? E eu fui identificando que Deus ele me chamava para poder ser santo, para poder ser, talvez para aqueles que não estão tão inseridos nesse assunto santidade, mas me chamava para poder ser exemplo, né? Que é o chamado de todo mundo, né? Eu Sim. senti isso e eu comecei a desejar. Bruno, tá me ouvindo? Tá escutando? Acho que deu uma
Bruno saiu aqui da live rapidinho, vamos colocar ele de novo aqui, né? Para a gente estar continuando esse assunto. Enquanto isso, quero agradecer quem está aí também, né? A Larissa, o Lucas que estão aí, né? O Lucas Costa, seminarista, amigo meu, também está aqui. Já fizemos uma live muito bacana. Henrique Souza, que está aí também. Joyce, que está aí também com a gente. Marcos, né? Agradecer a todos vocês que estão presentes. Ele voltou aqui, deixa eu tentar colocar ele novamente aqui. Bruno, tá me ouvindo? Agora tá certinho, né? Acho que deu uma travadinha. Seguimos. Ah, tá me ouvindo então? Tá, eu tô só ajeitando o telefone aqui. Melhorou. Aí. Você estava falando da questão da vocação, né? Nessa parte de servir, de buscar, né? Você conheceu, como você conheceu esse chamado seu? Você podia continuar, estava bacana demais. Continuando, né? Eu falava que a gente vai entendendo, né? Deus tem os caminhos dele e quando a gente entende o nosso lugar, né? A gente tem um potencial. E eu acho que quando eu orava por aquilo que era o tema, que é o tema desse encontro hoje, desse nosso café, eu perguntava para o Senhor o qual que era, o que que eu enxergava. Abre para mim o campo visual. E aí, quando eu enxergava, eu pensava, poxa, eu me enxergo o Léo, enxergo o Henrique, que está aí, ó, me, para... me, me elogiando, os meus irmãos, aqueles que eu amo, todo o povo de Deus, eu enxergo todo mundo como um potencial. Todo mundo é Sim, o potencial. Só que a questão toda é que eu, e talvez alguns, a gente enxergou o potencial e a gente arriscou no potencial. E foi aí que começou a minha caminhada. E aí comecei a renovação e depois veio a Colo de Deus. A Colo de Deus me ajuda até hoje a entender de uma maneira mais ampla também, né? Não que a renovação não me ajudasse, mas é uma questão de carisma, sim, né? E isso, como a marca também, né? Eu sempre enxerguei isso, né? E comecei a caminhar, a exercer o sonho de Deus para mim, no meu cotidiano e na minha realidade. E é assim que a gente sim, vive essa vocação, né? sim. É interessante, igual você fala, e é muito bem isso. A renovação nos auxilia a ter um caminho, e as comunidades, as novas comunidades estão dentro da renovação, né? São frutos da renovação, e é interessante porque dentro dela, a gente busca um carisma. Dentro da renovação, a gente busca um carisma, e a gente acha, igual, por exemplo, a Colo de Deus e a marca, que são muito parecidas, e são muitos amigos, né? Assim, da gente encontrar, por exemplo, o Hugo bem no Somos Um, ele bate na nossa costa, nas nossas costas, como se a gente conhecesse há anos. E a gente se viu ali pela primeira vez. Então, assim, um carisma muito grande, né? E uma coisa que eu estava falando ontem com os meus crismanos, então, a gente voltou os encontros de crisma aqui na comunidade, online, e eu estava falando com eles a questão de João Batista, a ousadia. A gente se deixou ser ousado. E a juventude tem que ser ousada. E a gente vê muita juventude falando assim, eu não consigo, eles me prendem, eles não deixam fazer. Mas até que ponto você foi ousado, né? E eu vejo muito isso em você, eu lembro muito disso, quando a Cola de Deus ficou um pouco mais conhecida, vamos dizer assim, aqui em Minas Gerais, porque não são do estado. E eu lembro que você teve a ousadia de falar assim, não, vamos trazer que eu sinto esse carisma para mim. E senti outras pessoas dessa forma. Até participei de alguns encontros com vocês. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa ousadia que você teve. Então, Léo, é muito complicado, né? Porque nesses tempos que a gente tem vivido, o pessoal, muitas vezes a gente é inclinado, né? Eu acho que o pecado original, aquilo que é a nossa, que não é a nossa essência, mas que infelizmente está em nós, ele muitas vezes nos faz, né, pegar essa ousadia e querer usar ela de uma outra maneira. E essa ousadia, né, falando por mim, ela vem muito de encontro, né, ao acreditar na providência de Deus. Acreditar que não tem como ser feliz se isso primeiro não começar do coração de Deus. Sabe, Léo, eu entendo,
né, nessa caminhada minha, né, de muitos tropeços, de muitas quedas, de muitos erros, eu acho que para você também, você que está aí nessa caminhada há muito tempo também, a gente percebe que quanto mais a gente caminha, mais a gente entende que a nossa vocação só tem sentido se começar do coração de Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente tem que ser ousado de confiar os nossos sonhos, os nossos projetos na mão daquele que nos criou. Como assim? Se eu quero ser engenheiro, amém, mas que seja um engenheiro segundo o coração de Deus. Porque se eu quero ser político, que seja um político segundo o coração de Deus, cara. Eu vejo que Deus, ele elege. E é Sim, ousadia é viver plenamente a eleição de Deus segundo o coração dele. Porque às vezes eu posso ser um missionário, mas eu posso ser um missionário que não se importe com o coração de Deus. Isso é comum. Posso ser sim. a gente vê muito na igreja que não é segundo o coração de Deus. A gente vê gente à nossa volta que não é segundo o coração de Deus. E segundo o coração de Deus não é ser perfeito. Segundo o coração de Deus é se importar com o coração dele. Né? Exatamente. E é a maior ousadia que a gente tem, que a gente precisa viver. É de olhar em tudo, e absolutamente tudo. Até se o lado da rua que a gente tem que andar para ir trabalhar. É ser usado nesse ponto. É perguntar para Deus o tempo inteiro, olhar para o coração dele, olhar tudo através do coração dele e definir a partir daí qual caminho tomar. O que que eu quero seguir realmente, né? Se eu quero realmente seguir a Deus, né? Ser ousado, né? A gente estava partilhando esses dias, eu estava conversando com um amigo, a gente estava falando sobre São Padre Pio, né? Ele é nosso padroeiro na comunidade, vamos dizer assim, nosso santo de devoção. Eu tive o prazer de nascer próximo do dia de São Padre Pio, né? Eu sou do dia 20, ele é do dia 23 de setembro. Glória a Deus. E a ousadia que ele tinha. E ele, assim, ele não se preocupava com a questão do sacerdote dele, e hoje em dia do padre ainda, falando isso, é muito interessante. Ele não se preocupava se a pessoa ficava com dó, ia ficar magoada com ele no momento de confissão, o que, que ele ia? Ele simplesmente, se ele precisava falar assim, você ainda está em pecado, e pecado falava. Então, assim, essa ousadia no espírito assim, tem que ser feita. Eu vejo muita gente, eu sou católico, eu sou cristão, eu sou isso, eu sou aquilo, mas vou dar um exemplo muito nosso isso. Na hora que você vai rezar um texto na mão, a pessoa fica com vergonha. Só porque está com um texto na mão, ou porque tem gente que gosta de usar blusa de santo, eu já vi isso acontecer muito, tá? Quer deixar a blusa de santo no retiro. Vai com uma outra blusa, chega lá, troca no banheiro, porque tem vergonha de andar com aquela camisa. Isso não é ser ousado. Se você tem essa confiança, essa questão de, eu quero realmente ser ousado, poxa, uma blusa vai te envergonhar, rezar um texto na rua, são coisas simples, né? Que a gente ainda se perde. E a juventude está começando a entender essa ousadia. Claro que a gente não precisa xingar, falar, gritar, não. Mas ser realmente ousado no espírito, né? Realmente saber como ser ousado nesse momento. Então a juventude está começando a entender isso. Peraí, qual que eu vou chamar? Poxa, eu quero ser santo, eu quero buscar santidade. Eu vou deixar as pequenas coisas me afetar, né? Com toda certeza, cara. E complementando, né? A ousadia, ela vem da nossa vontade de vencer o medo, né? De vencer o medo de muitas vezes, como você disse, eu falo por mim. Quantas vezes eu entrei no ônibus com vergonha das pessoas ficarem olhando para mim rezando o texto. Né? Mas quantas vezes também eu escutei testemunho de pessoas que passavam, poxa, outro dia eu vi você rezando o texto. Sabe, isso motiva a gente a continuar caminhando. Mas eu me coloco muito no lugar mesmo, sabe? Eu acho que, como eu disse lá atrás, né? Viver a nossa vocação buscar a santidade, e eu falo que os ambientes sociais hoje precisam de pessoas que deem testemunho da palavra de Deus. Não pregando, julgando, falando que a pessoa está errada e aquilo, não, cara, mas de pregar um testemunho de verdade. Ontem, enquanto eu orava, eu vi um discernimento no meu coração. Não é preciso teologia para poder viver o amor de Deus. Não é preciso. Exato. Sabe? Eu não preciso ser formado em teologia para saber que eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas e meu próximo como a mim mesmo. E esse é o pontapé inicial. É o pontapé inicial.
E aí, a partir daí, a gente vence o nosso medo. Às vezes, a gente tem medo de abrir mão dos nossos sonhos, dos nossos projetos, mas Deus ele pode usar da gente, do nosso sonho. Eu tenho certeza disso. Quando a gente é íntimo de Deus, Léo, a gente não sonha algo diferente do que ele sonha. Exatamente. A gente não sonha, a gente não vai estar em um lugar que não seja diferente daquilo que Deus sonhou pra gente. Deus ele não escolhe por nós. Eu entendo que Deus não escolhe por nós, mas um coração íntimo, próximo, que se importa com Deus, simplesmente sonha aquilo que ele sonha. E eu acho que não tem como ser diferente. Não tem como. E isso é interessante você falar, igual para a gente jovem, eu sofri muito com isso, né? Quando eu fui fazer a faculdade, fui fazer educação física, o pessoal falou, mas você que tá servo, educação física, essa coisa mundana, dança, que não sei o que é lá. Eu falei, peraí, gente, mas a gente tá falando que é mundano. A gente já sabe que o inimigo não ataca quem já está no mundo. Quem está no mundo é dele. Ele ataca quem está servindo, porque ele sabe que a gente pode tirar as almas que estão no mundo. E se ele quer que eu vou lá? Se ele quer que eu vou realmente lá no mundo buscar essas almas através da educação física? A segunda vez que isso aconteceu comigo foi quando eu fiz o curso de arbitragem. Não, Léo, você é louco, você vai ser árbitro de futebol. Nesse meio, você já jogou bola, você sabe como é que esse meio é sujo. Eu falei, mas peraí. Aí o pessoal, o Betinho até brincava. Léo, você é o primeiro juiz carismático. Eu disse, glória a Deus que seja que Deus quiser. Se for da vontade de Deus, que eu chegar no campo e o pessoal repousar no Espírito Santo, aleluia. Estamos salvando ele. Porque a gente sabe que lá vai escutar, a gente escuta palavrão, a gente vê ameaças. Eu já fui ameaçado em muitos jogos. Mas espera aí. A gente viu os discípulos, aqueles seguidores, sofrer ameaças o tempo todo de morte. Se for para ser ameaçado que eu estou fazendo a verdade dentro de um jogo, de seguir o que é uma regra, uma verdade, eu estou fazendo o meu trabalho, estou sendo a verdade. Mesmo que de uma forma distinta. Então, assim, essa ousadia tem que ser feita, independente do local. Independente do local. Essa chegar, a pessoa chegou no seu trabalho, viu o Bruno, ó o Bruno chegou. É aquelas brincadeirinhas que, infelizmente, a gente vê muito, até brincadeiras homofóbicas que a gente vê e acontecendo em local de serviço, e na hora que a gente chega, a pessoa, em respeito a gente, para de fazer brincadeira com o outro. Ou acontece muito no futebol, acontece nos trabalhos. A gente tem que ser esse espelho, da pessoa chegar para a gente entender o que ela está fazendo errado. Não porque a gente chegou, mas que na hora que ela olha para a gente, ela lembra que aquilo ali é errado. Exatamente, cara. E enquanto você falava, eu também pensava no meu trabalho, né? O tanto que eu sempre entreguei isso para Deus. E o sentimento que eu tinha, cara, é que já escutou aquele termo celeiro de bênçãos, né? A nossa família é um celeiro de bênçãos. E o nosso local de trabalho também é um celeiro de bênçãos, sabe? A gente precisa ser aquele pastor, né? Um pastor que é ensinado por Deus, porque muitas vezes a gente vai ser, cara, o evangelho que as pessoas não leem. A gente vai ser a Bíblia que as pessoas não leem. A gente vai ser a imagem do Jesus que as pessoas não veem. Eu tô falando que eu tenho que ir para a empresa rezando o texto, que eu tenho que parar no meu lugar, no meu ambiente de trabalho para poder rezar o texto. Quem me dera se tivesse um intervalo às 3 horas da tarde, um intervalo assim, gente, bateu a hora de rezar o texto. A empresa não é assim, o mundo não é assim. Mas é como diz Jesus, né, no Evangelho, vai falar que eu estou aqui, ó. Eu nasci no mundo, mas eu não faço parte dele. E como que eu não faço parte dele? Exercendo a minha essência. Qual é a minha essência? Escutei esses dias da psicóloga Kátia, ela falava justamente isso. A nossa essência é imagem e semelhança de Deus. Essa é a nossa essência. Esse é o início de tudo. Antes do pecado, antes da gente errar lá atrás, de Adão com Eva e tal, a nossa essência é ser imagem e semelhança de Deus. E aí, é o que eu te falei, né? É o ser celeiro de bênçãos no nosso cotidiano. É dar aquela palavra. Ontem eu fui num encontro que eu tinha um compromisso marcado com algumas pessoas e do nada a gente começou a falar. Eu comecei a falar com a mulher sobre providência de Deus. Não tinha nada a ver ali. No final, cara, o assunto que começou a rolar sobre rejeição e do nada a menina orou por nós, sabe? Eu fiquei muito contente com a situação. Porque
Não dá para poder ser. Aí entra, Léo, o principal. Acho que a maior dificuldade nossa hoje, né? Por causa daquilo que a gente vive, da opressão que a gente vive enquanto cristãos, católicos e até mesmo os protestantes que querem viver uma vida voltada para Jesus no cotidiano. É o tal da gente viver aqui na igreja ou em casa, eu sou de Jesus, mas no resto dos ambientes, eu sou como se fosse uma. Eu esqueci o nome daquele réptil que muda de cor, né? Camaleão. Eu sou um camaleão. Eu sou o que o ambiente exige de mim. E aí eu pego a minha essência, que é a imagem e semelhança de Deus, e eu escondo essa essência para poder ser o que o mundo quer que eu seja. E aí é que o cristão falha. E assim, igual você tocou, é igual não é só o cristão católico, mas em todas as denominações que acreditam em Cristo. E é interessante porque é o seguinte, a gente coloca muito assim, eu quero que o Bruno seja alguém dentro da igreja, dentro do serviço dele, alguém que realmente avance essa santidade. Que ele, por exemplo, ele está lá no operário, lá no início, na base, na produção, mas eu quero que ele chegue num gerente, e eu vou rezar por ele, vou interceder por ele. E a gente vê muito isso, infelizmente, acontecer, das pessoas não entenderem. E aí, eu vou, por exemplo, quem são nossos amigos? É a hora que a gente vê. Aqueles que realmente intercedem pela gente. Aqueles que abraçam a causa pela gente, não por nós. Não porque o Bruno é merecedor, não porque o Léo é merecedor. Mas porque eu sei que essa pessoa, numa empresa, onde que for, ela pode mudar algo. Não que a gente são perfeitos. A gente é imperfeito, mas que a gente busca a perfeição. Que a gente possa fazer ela sentir algo de novo. E assim na juventude. A gente, quando está como catequista, como líder em alguma comunidade, quando a gente está no esporte, na rua, em casa, as pessoas buscarem a gente como exemplo, cara, eu fico feliz quando a minha irmã, 15 anos, ela vira para mim, Léo, o que eu faço disso? Eu choro até hoje, quando eu lembro muito, no dia que ela fez virar coroinha. Que ela virou coroinha e 2 meses depois ela foi convidar para servir no rebanhão. Ela fez uma carta para mim, Léo, eu sei que você é imperfeito, mas eu quero ser igual a você, ser igual a Deus. Então, assim, ela sabia da minha imperfeição. Ela sabe que o Léo, o irmão dela, é o mesmo pecador. Mas aquela questão de ir, de servir, de buscar, ela queria. Infelizmente, muito disso acontece. E aí, principalmente, a gente sabe, e a gente fala muito isso, a igreja não erra, quem erra é quem está nela. Então, muitas vezes a gente fala assim, a igreja católica, a igreja evangélica, a igreja tal fez isso. Não. São pessoas que estão lá dentro e não estão seguindo aquilo que realmente deveria. Uhum. Não só do católico, fala em todas as religiões. Então, assim, não só eu, católico, fiz isso ou alguém. A gente tem que parar com essa mania de que uma pessoa errou, aquela igreja, aquela denominação é errada. Poxa, toda denominação que busca Cristo, que ela quer buscar Cristo, ela é errada. O Papa Francisco, eu lembro muito disso porque o Hugo, no Somos em 2016, ele lembrou de um ato profético do Papa Francisco. Ele falou que os protestantes não procuram a gente porque a gente julga eles. E a gente não vai até eles porque a gente julga eles. Então, essa troca. Então, o Papa Francisco já falou isso, o Hugo lembrou e eu gravo isso na minha cabeça até hoje. Naquele momento, a gente fez um ato penitencial pedindo perdão aos nossos irmãos protestantes. E ainda mais, tinha uma irmã protestante no meio de nós. E ela foi em momento disso. E ela falou assim, irmão, nosso maior problema é que a gente julga um ao outro sem conhecer. Então, a gente tem essa questão desse distanciamento do irmão por causa disso, mas não é porque eu sou dessa religião e ela é de outra, seguindo Cristo, que a gente tem que se afastar. Não, a gente tem que se unir. Eu falo muito isso para os meus crismandos. Todas as turmas de crisma falam a mesma coisa. Deus não voltou ainda, porque em uma das passagens ele fala que ele só voltará quando as nações se encontrarem aos montes. Bruno, tá me ouvindo? Deu uma travadinha na internet dele lá de novo.
Deu um errozinho aqui. Bruno saiu. Deixa eu colocar ele aqui de novo, gente. E volta. Bruno, tá me ouvindo? E o Bruno voltou. O Bruno saiu, o Bruno voltou. Então, assim, eu lembro muito que eu falava coisas assim. Deus, numa das passagens, fala que o Senhor voltará quando as nações se encontrarem ao monte. E eu falo que as nações são todas aquelas religiões cristãs. Quando a gente para, porque reunir todo mundo num local, hoje, na nossa visão, é impossível. Onde que você vai ver jovens reunindo católicos, evangélicos, outros protestantes, num só local sem ter atrito? É muito difícil. Hoje é muito difícil a gente ver isso. Mas eu dou um exemplo que eu lembro, e esses dias foi bacana que o Facebook me ajudou a lembrar, que foi a Jornada Mundial da Juventude. Eu presenciei gente de outras religiões lá presente, porque senti um bem-estar no Papa. Exatamente. Então, assim, não era católico só, eram outras religiões também. E eu falo com todos os meus crismanos, ele vai voltar quando realmente sentir que as religiões pararam de picuinha e querem só servir a ele. Eu vejo dessa forma. Eu sei que é meu jeito de ver, pode ser jeito diferente do seu, de outras pessoas dele. Mas a gente tem que entender isso. O que vai me fazer bem julgar o outro? Não me faz bem ficar julgando o outro. A gente não sabe o que o outro está passando. O meu padre, hoje aqui na missa das 7 horas da manhã, ele falou disso. A gente não sabe o que o outro está passando dentro da casa dele nessa pandemia. Tem gente que ficou desempregada, tem gente que está passando fome, tem gente que está passando necessidade, e a gente não sabe, porque a gente está olhando só para o nosso umbigo. Então, assim, essas divergências é que incomoda, sabe? Assim, eu acho que você também fica incomodado com isso. Fico, cara. Eu acho que a gente perde muito tempo com coisas que não conseguem, que não gera fruto nenhum, né? A gente gasta muito tempo com coisas que perdem fruto. Eu, particularmente, eu não tenho conhecimento nenhum, assim, para poder falar. Eu tenho aquilo que eu vivo, né? Eu não tenho teologia, como eu disse, não tem nada. Eu só tenho eu. Mas com certeza eu tenho, cara. A gente precisa gastar mais o nosso tempo pelo reino de Deus. Gastar o nosso tempo pelo reino de parar de gastar tempo com essas coisas que só fazem a gente gastar e vai jogar fora e começar a otimizar o nosso tempo. Porque se você parar para pensar, Léo, o nosso tempo é a única coisa que a gente tem. Se amanhã a vontade de Deus quiser que nós nos unamos a Ele na glória, isso a gente merecer, né? Se a vontade de Deus quiser que a gente se una a Ele na glória, e aí? O que eu deixei para trás? Qual foi o testemunho que eu deixei para trás? E aí entra, né? Como é que eu posso unir o meu tempo tendo uma vida, né? Eu tenho uma vida, como é que eu consigo ser católico, ser cristão, viver uma vida entregue a Jesus e ainda ter uma vida como a de todo mundo? O único jeito é pegando o nosso profissional, aquilo que a gente vive lá fora, pegar isso e jogar no oceano, que é a nossa vida com Jesus. E aí deixar com que o amor de Deus, através da gente, consiga assumir o lugar dele nesses lugares, através da gente. Tem lá, o Evangelho vai falar, né? A gente precisa ser a luz ali, ó. Acendeu a luzinha aqui dentro e falou, olha, fazer a minha parte aqui no reino de Deus. Então, é a partir daí que a gente começa. Sim. Bruno travou de novo essa internet. Só um minuto. Léo, tá Vamos ver, voltou. escutando aí? Voltou. E aí a gente precisa entender, a partir desse início, qual é o nosso conhecido. Como eu escutei outro dia, Dom Henrique Soares falando, que tudo é para a maior glória de Deus. Tudo é para a maior glória dele. O sofrimento, a alegria. Apaga a internet de Deus, me ajuda.
Ai, Henrique é uma bênção, né? Esse te ama. Pois é. Mas é bem nesse ponto que você falou, essa questão da gente do amar, de continuar, né? Buscando, é impressionante. Porque a gente precisa disso no nosso meio. A gente precisa realmente amar e entender o que é esse amor, né? É igual a gente estava partilhando esses dias, a gente conversando. Cara, se não amar Jesus, não adianta. É o início. Precisa amar ele. Precisa continuar. E a gente vê muito isso, principalmente na nossa juventude. A gente, acho que a gente entrou, começou a servir mais ou menos na mesma época, lá para os 15, 16 do Rebanhão. Que foi o nosso primeiro encontro, vamos dizer assim, mais puxado, né? Mas com mais gente, essas coisas. E assim, a gente vê lá participando, servindo e também, né, participando do encontro em si, vários jovens de Betim, de outras regiões. Mas, cara, será que realmente ali viveu aqueles minutos e pronto, acabou? Viveu e levou algo para frente? Levou algo junto? Porque assim, eu sei, eu falo, eu não consigo viver. Eu sempre falo assim, já aconteceu de eu falar assim, não vou ir no rebanhão esse ano, vou participar de outro encontro. Não consigo, acabo estando no rebanhão. Sempre. Porque é um lugar onde eu sinto bem. Mas será quantas pessoas ali? A gente vê tantas pessoas, 14, 20 mil pessoas passando por dia ali, e assim, e aí? Né? E assim, isso pontuando já para a juventude Betim. Né? E é o ponto que eu queria que você colocasse também. O que você vê dessa juventude hoje? Não só dentro da igreja, mas também no mundo hoje, aqui em Betim. A gente vê uma sociedade jovem necessitando de algo, buscar, de receber. E a gente está aqui para ajudar. A gente está aqui como um pilar para isso, né? Então, Léo, eu vou dividir essa juventude em dois grupos, né? Primeiramente, o grupo da juventude que ainda não conseguiu encontrar esse motivo para poder caminhar com Jesus, né? É uma juventude que, como todos nós, não teve ainda com que se apoiar. E aí é que entra a outra juventude. É uma juventude que encontrou-se com Jesus, mas que não divide ele com ninguém. Encontrou-se com Jesus, mas que fica com ele para si. E quando se encontra com um irmão desse, se para-se no momento de julgar ele, de não querer ajudar, de não querer pastorear, de estar ali no meio e de querer fazer parte da vida dele, né? De não ir para frente. Então, Léo, o que eu vejo hoje são duas juventudes, uma sedenta de alguém que possa realmente, através do Espírito Santo, provar para ele que é uma vida que vale a pena, e outra juventude que tem Jesus assim, exala Jesus, mas que não sabe mostrar para o próximo o quanto que vale a pena ser de Jesus. A gente ainda não está dando testemunho. Eu vejo muito essa facilidade. Tem graças a Deus, a gente ainda é referência. Mas por que tem muitos ainda que estão afastados? Por que Jesus chamou minha atenção e não consegue chamar a atenção do próximo? Será que é só disponibilidade? Ou eu que estou aqui no Jesus não estou sabendo ser instrumento para poder alcançar o coração dessas pessoas? E aí fica, né? Fica essa questão. Betim, cara. Minas Gerais em si, Léo, não sei se você já escutou isso, é um estado que tem um potencial muito grande de destruir o inferno, sabe? De roubar almas do demônio, de fazer sei lá, uma revolução para o reino de Deus aqui. Justamente porque é a partir de Minas Gerais, de Betim, é por isso que aqui muitas vezes assim se sente sozinho, sente que a perseguição é maior, sente que a luta é maior, justamente porque o potencial de jovens é muito grande. Quantos, ô Léo, a gente conhece que começou com a gente que hoje não está mais caminhando, que já leva uma vida mais ou menos, e aí é o problema, né? Não existe mais ou menos. Não existe esse negócio de que eu posso Ou é ser de fogo ou é Jesus. fogo.
Não existe esse negócio de que eu sou de Jesus, eu sou católico, mas eu não sigo aquilo que a igreja, que a palavra de Deus me orienta. Cara, aí nós temos um problema, né? Existe, traduzindo tudo que eu quero falar, Léo, falta para nossa juventude posicionamento. Falta posicionamento. Falta para mim posicionamento, de eu viver 100% aquilo que eu prego. De eu viver 100% aquilo que a igreja fala. Falta posicionamento. Quantas coisas eu Em não todos os vivo, aspectos, né? Todos justamente. os aspectos, em todos os lugares. Exatamente. Quantas vezes eu ainda me deixo ser levado por aquilo que não dá glória ao reino de Deus, cara? Quantas vezes eu desisto? E outro nome, ó, pecar, todo mundo peca. Dos melhores aos piores. A gente não está falando aqui de pecado, a gente está falando de vida com Jesus. E vida com Jesus significa eu vou cair, mas eu vou levantar. Mas eu vou lutar para não cair. Eu não vou pegar o pecado, o erro, e fazer com que o erro seja normal. Como se fosse fazer com a mentira se tornasse verdade. Isso não existe. A verdade é o evangelho. E eu preciso pregar essa verdade. Preciso pregá-la com a minha vida, né? E eu sou falho nisso, cara. Eu sou muito falho nisso. Nós somos. Mas nos meus falhar, no meu falhar, eu vejo que Deus me conduz ao falho. Muitas vezes Deus ele me faz olhar para mim, não me conduz à falha. Mas eu vejo que Deus me faz olhar para a minha falha para poder enxergar que tem muitas outras pessoas que estão passando por isso. E que eu preciso lá ajudar elas a se levantar como Ele está me levantando. E essa é a juventude que nós temos hoje, né? Por isso que eu te falo, falta a gente abraçar quem está perdido. Porque nós temos potencial, Léo. Quem estava com a gente lá atrás e hoje não está mais, a gente sabe do potencial. Sim. A gente sabe o que essa poderia estar fazendo. Então é uma juventude com potencial, mas que ainda precisa, aqueles que não se encontraram com Jesus, precisa olhar para a gente e crer no Deus impossível, e a gente, que é a juventude que caminha com Jesus, precisa olhar para eles e crer que Deus... A gente fala tanto daquela carta, né, pode dos fazer jovens de deles, calça e não jeans. deixar eles perdidos. A gente se tornou... A gente fala tanto dessa jovem de calça jeans, de aqueles que bebem Coca-Cola, que escutam música e tudo mais. Só que a gente, né... Bruno, tá me escutando? Eu tô escutando. Essa imagem deu uma congelada aqui. Então, assim, a gente escuta sempre disso, agora voltou. E a gente, assim, eu falo, quando estava fazendo faculdade, cara, tinha outros jovens lá que a gente podia evangelizar através da faculdade, muitos deles se dispersaram. Ah, Léo, mas eu ir numa espeteria é errado. Depende do que você vai fazer, cara. É igual, eu posso estar numa espeteria tomando uma Coca-Cola com o meu jeito ali, de mostrar que eu posso ser feliz, que eu posso escutar, que eu posso estar com meus amigos. Estou evangelizando. Na minha faculdade, no meu trabalho, igual a gente já citou, a juventude hoje, aqueles que ainda não se encontraram, para se encontrar, eles precisam ver espelhos em todas as lugares. Eles precisam chegar, igual a gente falou, no trabalho, tal você como um jovem lá que está caminhando, ter outro jovem lá e falar assim, nossa, gostei desse jeito. Eu quero ver na faculdade, ó, eu vi lá o fulano de tal, olha como é que ele está mesmo na faculdade. Então, assim, a gente precisa estar caminhando nessas buscas. Mas aí que está um grande detalhe, também eu falo muito isso aqui na crise. Quando que a gente apoia algum jovem? Porque é o que acontece. Eu lembro quando você começou com a célula aqui da Cola de Deus. Eu lembro como você foi pouco apoiado. Eu lembro que eu participei dos 3, 4 anos. A gente era, sei lá, 7, 8 pessoas que estavam ali, que te deram esse apoio para... Quantos jovens que poderiam ter te dado esse apoio que você conhece? Não só nisso, mas em outros projetos, né? É igual hoje a gente tem um projeto aqui na paróquia. Hoje eu tenho um projeto para a paróquia, que eu sou formado em educação física, tem 2 psicólogas, uma jovem, a Karine, e uma irmã já de religiosa, e tem uma esteticista aqui, que eu acho que ela está até aqui na live, que é a Rafaela. São nós 4 com um projeto aqui, e a nossa ideia desse projeto não é só ajudar a paróquia, mas que saiam novas pessoas.
poxa, tem uma pessoa que é formada em direito, ela não tem uma escritório e tudo mais. Quem for da paróquia, ela vai comprar um preço mais acessível, vai ajudar a paróquia, ela vai ter um espaço para ela trabalhar. Só que pergunta quantas pessoas apoiaram essa ideia nossa. Poucas. O padre e 3, 4 pessoas ali que estão à frente. E tem outros projetos que a gente está tentando levar, mas aí é aquela questão, até mesmo nossos amigos. Quantas vezes eles deixam a gente na mão nessas horas? A gente fala que a gente vê quem realmente é amigo no momento de dificuldade. E principalmente na hora que a gente lança um desafio. É o posicionamento, mano. É o posicionamento, igual eu tava te falando. Hoje, a dificuldade de tudo, Léo, é porque as pessoas, infelizmente, elas não querem mais se desgastar pelo próximo. A gente não quer. A gente quem tá lá fora não quer largar a vida porque tá bom, e quem tá aqui não quer, ou não quer sofrer, ou não quer ajudar o outro, porque se eu sofrer sozinho, ele se vira e dá o jeito dele. E a gente fica isso. A gente, cara, ó, realidade minha, quantas vezes eu vamos fundar um grupo de jovens. Aí todo mundo, vamos fundar um grupo de jovens, preciso de gente para me ajudar a fazer isso, aquilo e aquilo. Velho. E aí o sonho, cara, eu falo, o sonho de Deus, ele não muda. O sonho de Deus continua ali. Só que muitas vezes o sonho de Deus, ele vai acontecer através do nosso sim. E aí a gente, muitas vezes, acontece o que aconteceu aí, de que todo mundo quer deitar na graça, mas ninguém quer sofrer para poder pegar a graça. E o pastoreio, mano. Eu costumo falar assim, igual, por exemplo, só os escolhidos participam, né? Igual a gente está tendo aqui na live, 15 pessoas que foi o máximo, vão ter outras pessoas que vão ver depois, mas quantas pessoas foram convidadas? Eu tenho uma lista de transmissões aqui, igual, por exemplo, na hora que a gente vai ver, minha mãe até brinca, não, Léo, você tem 1000 contatos no seu celular. Desses 1000, 90% é renovação carismática, que é onde a gente está mais ligado. Você tem um monte. A gente poderia estar numa live aqui, batendo uma live mundana, que deve estar acontecendo com 10.000 pessoas. Mas o pessoal não quer tomar uma posição sobre isso. O pessoal vê nossas mensagens e acabou. O Hugo falou... Cara, é isso. É isso. O Hugo do dia falou, a gente paga R$200 para poder ir no show do Jorge Mateus, mas não paga 50 para ir no show, para uns R$50 para poder ajudar a igreja, um evento religioso, para edificar as almas. A gente não paga. Vezes, eu vou ser mais ousado ainda. Muitas vezes a pessoa não dá R$50 no seu dízimo, independente da igreja. Não dá R$50 no dízimo, mas no show de pagar R$200, paga. A gente está aqui no momento de debate sobre juventude. Quantas pessoas jovens você tem de amigos, eu tenho de amigos, que poderiam estar aqui falando um pouco mais, da gente abrir espaço deles falarem, porque a gente está aqui só para ser um canal. Eles poderiam estar falando aqui, e a gente só lê. É bem isso, cara. O pastoreio, ele começa com assim, Léo, você é um líder, eu sou um líder. A gente só existe para poder formar líderes melhores que nós, sabe? É Sim. O pastoreio. E esse pastor, se a gente formar 2 pessoas, esses 2 vão lá e formam mais pessoas, e vai formando mais pessoas. Só que isso esbarra no nosso posicionamento. Porque a gente ainda não é capaz, muita gente ainda não é capaz de entender que existe essa batalha espiritual, né? De que se a gente não vence essa batalha, a gente não consegue vencer todo o resto. Né? E é bem isso, cara. Quanto que a gente sofre, né? A gente fica tão frustrado, né? A nossa caminhada é muito frustrante por causa disso, porque hoje a gente deixa de viver esse relacionamento deixa de ter uma eficácia na edificação no reino de Deus, porque as pessoas não acreditam no reino de Deus. Quantas vezes, Léo, a gente fala, por exemplo, que, gente, olha, eu vou te citar o meu exemplo. Você falou lá de ser o santo de calça jeans em qualquer lugar. Eu concordo. Eu também gosto de estar inserida nos ambientes, porque se eu não for,
Até ambiente de igreja, cara. Quantos grupos a gente conhece que, infelizmente, a maioria das pessoas não vivem. O grupo é da igreja, mas a maioria das pessoas e até os coordenadores não vivem uma vida com Jesus. A gente conhece vários assim. E aí a gente... Quantas vezes a gente para e pensa e vê o quanto que é difícil até mesmo estar nesses ambientes. Bruno, eu me conheço. Bruno, pecador. Eu não escuto música sertaneja. Não é porque eu condeno a música sertaneja, mas é porque eu me conheço. Eu me conheço e eu sei do defeito da minha carne, sabe? Eu sei que isso não me edifica. Glória a Deus se alguém consegue escutar e ficar de boa. Eu não consigo, sabe? Mas tá tudo bem. Tá tudo bem, sabe? E assim, ó, quando eu assumo o meu papel, e você assume o seu papel, Léo, e todo mundo que está aqui acompanhando a gente, e as pessoas que também não estão, assumem o seu papel dentro da sociedade, a gente vive com eficácia do reino de Deus, né? Porque aí me lembrou até aquele do 300, sabe? Quando o Thiago Ventura, quando ele fala dos 300 lá, se o meu irmão que está do meu lado não faz o papel dele, eu tenho que fazer por ele. E aí a messe é muito grande. Sabe? Aí a messe fica muito grande. E aí a gente se desgasta em dobro porque as pessoas que estão do nosso lado não se posicionam. Não se posicionam. E aí que está um grande detalhe. A gente vê como é que está a nossa situação hoje, não só no Brasil, mas no país todo. No todo mundo, vamos dizer assim. Cara, vamos dizer assim, os cristãos, em geral, se tomasse uma posição, 90% do mundo não estaria como está hoje. Criminalidade, tudo. Tem gente que, infelizmente, é cristão e está matando. Diz cristão, né? Diz ser cristão e está matando. Coisa boba. Coisa boba. Aí, a gente tenta agir e os outros cristãos se escondem. Então, a gente tinha poder para mudar muito a nossa realidade. E aí é um ponto que até um dia viraram para mim e falaram assim: vocês cristãos são engraçados. Quando vocês têm a oportunidade de mudar a situação, vocês se escondem. Olha que pesado. Na hora que falaram isso, me deram um tapa na minha cara. Me deram um tapa na minha cara. Porque a gente vê a situação aí, como é que tá, e tudo. E na hora que fala assim, eu quero que você me ajude nisso. É uma situação que vai mudar a realidade de Betim, a realidade do Estado, do Brasil, do mundo. Aí você fala assim, não. Isso aí vai manchar, meus amigos vão se afastar de mim. Se os seus amigos te afastou nesse momento de você, ou fizeram uma outra escolha que não quiseram te ajudar, é porque não eram seus amigos. Mano. É isso. E, ó, te falo, cara. Essa menina que tá aí, ó, Franciele, ela é muito amiga minha, uma das minhas melhores amigas. Linda, maravilhosa. Eu estava conversando outro dia e a gente estava falando justamente sobre... E aí entra quem está falando atrás dos irmãos nossos de outras denominações, cara. A Igreja Católica, ela tem a graça, tem tradição. A Igreja Católica é linda e maravilhosa. Mas se todos nós católicos tivéssemos o compromisso que os protestantes têm, cara, a gente já teria tomado o mundo. O reino de Deus já estava acontecendo, sabe? Você falou do real. Se toda pessoa que se diz cristã, vamos fechar um pouco mais. Se todo mundo que se diz católico, sabe? Porque eu falo do católico porque é falando da minha cara, falando de mim. Se todo mundo que se diz católico pregasse o evangelho de verdade, vivesse o catecismo da igreja católica, fosse católico de verdade, o mundo já não era o que é hoje. Porque hoje a gente fica brigando aí, ó. Eu vejo, Léo, mas nesse âmbito que você está inserido, tanto político lutando, cara, para poder não deixar a pedofilia ser aprovada, a pedofilia não, o aborto ser aprovado, a droga ser liberada, lutando contra aquilo, e você tem católico dentro da igreja metendo pau no político, porque não sabe aquilo que ele tem que fazer e pregar enquanto católico. Assim, e é um exemplo, agora, por exemplo, a gente sabe que o Papa é escolhido para ser, primeiramente, servo de Deus. O Papa é escolhido para orientar a igreja. Mas o Vaticano é um país. E qual é o exemplo maior que o Papa nos deu nesse tempo de pandemia? O Vaticano é o primeiro país a ter um projeto
para pós-pandemia, para recuperar finanças de lá. É o primeiro. Ah, Léo, mas ele está primeiro preocupado com a igreja. Realmente, está primeiro preocupado com a igreja. Com todo mundo. Mas já tem um projeto para o país Vaticano. E esse projeto foi feito por quê? Querendo ou não, gente. Tá me ouvindo, Bruno? Bruno, tá me ouvindo? Tô escutando. Querendo ou não, o Papa, além dele estar preocupado com a nossa religião, ele é um país, então ele é um chefe de Estado. Ele é um político. Isso assusta algumas pessoas quando você fala isso, que o Papa é um político. Mas é. Quando ele veio ao Brasil, quando ele veio na jornada, quem pagou todos os gastos foi o chefe de Estado. O chefe de Estado, Papa Francisco. Vamos dizer assim, o presidente do Vaticano. E as pessoas assustam. Mas é. Então, assim, são esses pontos que a gente tem que colocar. É complicado, é doído quando a gente fala isso. E a juventude tem que começar a entender. Realmente, a gente quer mudar alguma coisa, temos que apoiar. Temos que apoiar. É uma realidade totalmente nova. Mas e aí? A gente vai esperar de braço cruzado até quando? Né? Exatamente, mano. Exatamente. Eu concordo muito com as suas palavras. E, mais uma vez, voltando, né? Posicionamento. A gente está vivendo uma fé só de falar que a gente é, mas nem sempre a gente prega isso, né? A gente não tá vivendo. E foi muito importante você falar. Um tempo atrás eu fui questionado, soltou aquela frase, né? De que Jesus não era... Na Bíblia não fala nada de economia, né? De que Jesus não veio para salvar a economia, veio para poder salvar almas, né? E eu fiquei pensando, eu falei, cara... E a economia, a palavra economia, ela vem de bem-estar no grego, né? Ela significa bem-estar. Então, quando a gente fala de economia, a gente está falando bem-estar no próximo, de amar o próximo, como eu me amo. E se eu não quero passar fome, por que eu vou querer que o outro passe fome? E Eu assim, é preciso ter essa... interessante isso, igual você colocou, independente de A ou B, de esquerda ou de direita, tem um estudo que hoje fala que 26% da população brasileira vai entrar em miséria absoluta depois da pandemia. E que se não tivesse, por exemplo, o auxílio emergencial, esse número seria de mais 50% da população. Pensa, 50% da população em miséria absoluta. E o que a gente está preocupado com fazer? Ô, Bruno, deixa só para te agradecer agora, a gente falta 1 minuto para acabar a live. A gente tem papo para mais um monte, né? Passou rápido. Então, só te agradecer mesmo, agradecer a todo mundo que participou. A gente vai marcar outra, porque tem muito assunto ainda, né? E eu só queria te agradecer. Irmão, muito obrigado. Obrigado às pessoas que acompanharam. Fiquei muito feliz com o convite, falei isso ontem. Primeira live que eu participo, então peço desculpa qualquer coisa. Minha internet aqui realmente precisa de um patrocínio da Trainet. Mas estamos aí, está à disposição, tá? Amém, amém. Deus abençoe. Obrigadão pelo estar aqui com a gente. Obrigado, mano. Tamo junto. Gente, com Deus, a gente vai depois bater um papinho sobre isso. Então, gente, só agradecer a vocês.